tu foi falar isso? Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um podcast da SCI para falar de reforma tributária, o terceiro aqui, né? Só que dessa vez um pouquinho diferente, com prática, com sistema, com informações, para vocês entenderem que nós já estamos nos finalmente aqui. Detalhes para acertar a calculadora aí que a gente desenvolveu em parceria com a Emendes. E a gente vai receber aqui hoje, né? 3 especialistas, uma já está aqui do meu ladinho, a Carla. E aí a gente vai ter também 2 especialistas da parte de fábrica, né? E o intuito dessa live aqui hoje é vocês entenderem qual que é o desenvolvimento que a gente tem com a Emendes aí, tá? Sejam todos muito bem-vindos, pega o cafezinho, senta aí na frente do computador, que vai vir bastante conteúdo, tá? E antes de mais nada, antes de eu apresentar essa turma aqui, né? A gente vai fazer o nosso merchandising aqui, que a gente, toda live que tem, a gente sorteia o kit, né? O kit da SCI, esse kit aqui, ó. Né? É um kit bem legal, tá? Para quem está nos assistindo, ó, vou botar ele de ladinho aqui na câmera. Cadê a câmera? Ah, tá lá. Ó, esse é o kit, tá? Vem na caixinha. E o kit vem boné, né? Aí é um bonezinho para você que é cliente ou que não é cliente também, tem a possibilidade de ganhar o kit. Como é que faz para ganhar o kit? Vai lá no @ellingtonmarcal no Instagram e manda um direct lá para ele, eu quero meu kit, vai estar concorrendo ao kit, tá? E manda lá uma mensagem, reforma tributária, para ele saber do que se refere esse kit aqui que está sendo sorteado, tá bom? E vamos começar a parte da live aqui, então vou apresentar aqui primeiramente a Carla, né? A Carla é consultora aqui da SCI, né? A nossa CDF da reforma tributária, sabe tudo. Carla, se apresenta para o pessoal aí. Na verdade, todo mundo já te conhece, né? Só fazer a formalidade, né? Então, pessoal, eu sou a Carla, para quem não me conhece, né? Eu trabalho nesse SCI aqui já há uns 12 anos, eu e o Lion, né? Um tempão, né, Lion? É isso aí. Trabalho na parte fiscal, né? Então, ajudo o pessoal da Fábrica do Único, da Fábrica do Visual. Às vezes eu estou fazendo uma live, um vídeo, acho que vocês me acompanham ali nas mídias, né? E hoje a gente veio aqui para falar, né? A gente já tinha vindo mês passado mostrar um pouco do simulador da reforma tributária, né? Que a gente desenvolveu em parceria com a Emendes, e a gente tinha prometido, ó, abril, a gente vai estar liberando para vocês o simulador. E agora hoje é o dia, né? A gente quer explicar, tirar as dúvidas que ficaram da live passada, mostrar como funciona, enfim, poder explicar bem e deixar vocês bem a par desse primeiro passo da reforma tributária, que tem muitos passos, né? Então, a gente quer tentar dar um panorama geral de como funciona a ferramenta e do que vem por aí. É isso aí. Carla, eu sei que está fazendo um trabalho de análise, né? Mas tem as pessoas que estão executando essa análise também, né? Conta aí para a gente quem trouxe junto aqui para a live com a gente, por favor. Eu trouxe, então, a Júlia, que é ali do Visual Suprema, né? O pessoal ali, clientes do Visual. A Júlia estava comigo mês passado. Ela voltou aqui para ajudar a gente a falar desse simulador. E eu tenho a presença especial da Daiane, que é da Fábrica do Único. Mês passado a gente estava com o Jax, né? Esse mês a gente está agora aqui com a Daiana, que é a nossa também analista, e que ajudou a fazer toda essa parte de testes e transformar essa ferramenta numa solução bem legal para quem quer se preparar. É isso aí. Se apresentem, meninas, por favor, fiquem à vontade. O palco é de vocês. Boa tarde a todos. Meu nome é Daiane, sou analista de negócio da Fábrica do Novo Visual e Único Fiscal, e eu vou demonstrar hoje para vocês, na prática, o simulador da reforma tributária nesses 2 sistemas. Então tá, boa tarde, gente. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou estar mostrando aqui, para quem não me conhece, então, já me apresentaram, mas vou me apresentar de novo. Eu sou a Júlia, sou analista de negócios aqui da linha Visual, do Visual Suprema. E, novamente, eu vou estar trazendo para vocês o simulador tributário dentro do Visual Supremo. Show de bola, gente. É isso aí. Vamos começar aqui, então, com essas feras, né? Gente, o pessoal gosta de ver o negócio funcionando, né? E pelo que eu entendi, né,
esse podcast específico vai ser a ferramenta ali ao vivo, em cores, né? Para todo mundo entender como é que funciona. Vamos começar então, Carla? Vamos começar. Então, assim, vamos começar com base nas perguntas que vieram na live passada para deixar vocês bem a par do que é importante saber agora. O que a gente vai estar mostrando hoje, o simulador da reforma tributária, ele é para todas as linhas, né? Eu estou aqui com a Daiane, eu estou aqui com a Júlia, então ele é para visual, ele é para clientes do novo visual, para clientes do único fiscal, então todas as nossas linhas de escrita vão estar contempladas com o simulador. E o simulador ele é super importante porque ele é o primeiro passo para vocês entenderem quais vão ser os impactos da reforma tributária dentro das empresas, dentro dos seus clientes, né? A reforma tributária ela é gigante, né? A gente espera ela há mais de 30 anos e ela é a maior mudança dentro do cenário fiscal que eu já vi acontecer. Então, a gente quer explicar o que a ferramenta faz nesse primeiro momento, né? Porque você sabe, muita coisa ainda dá para acontecer, então, o que a gente está fazendo agora, né? É importante vocês prestarem atenção, porque acho que aqui vai tirar muitas das dúvidas sobre a ferramenta. A gente vai falar de tudo, mas, assim, um passo de cada vez, né? Então, qual é o primeiro passo? Da onde que o sistema vai ler as informações para poder gerar os cálculos, para poder gerar a simulação de como fica a minha empresa para a reforma tributária. Então, a base da informação que o simulador usa são dados reais dos seus clientes. A gente pega dentro da sua própria base de dados, dentro da sua empresa, dentro do sistema, né? E a gente pega a movimentação do ano todo. Por que a movimentação do ano todo? Muitas empresas têm sazonalidade. Então, elas vendem muito no final do ano, ou numa determinada época do ano, e em outros meses menos. Então, a gente leva a movimentação do ano todo para que você tenha uma visão mais uniforme de como fica o pós, né? E nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com os movimentos de entradas e saídas, né? E aí, como que começa, né? Como que eu vou... Por onde eu começo no sistema? Carla, eu quero ver como é que faz. Então, eu vou pedir aqui para as meninas mostrarem, né? A Júlia ou a Daiane, assim, onde é que eu entro? O que eu faço? Como é que funciona dentro do sistema primeiro? Então tá, eu vou começar mostrando. Marcinho, se puder colocar a minha tela aí na pessoal. O envio dos dados, né? Como a Carla já explicou. O envio é feito a partir da movimentação das empresas. Então, ele vai lá dentro das entradas e das saídas que já estão lançadas dentro do sistema e vai gerar essas informações. Então, aqui no menu de processos, ambiente da reforma tributária, vai abrir essa tela aqui do simulador da reforma tributária. Então, aqui vai informar a empresa, tá? Informando a empresa, informa o ano base que quer utilizar como premissa para essa auditoria, não, para essa simulação, né, de valores. E aí aqui a gente vai ter os dois grupos dos tributos e das reduções. Para que tem esses dois grupos, tá? A gente colocou aqui um hint nesses dois grupos só para poder explicar e para relembrar o que é cada uma dessas informações, tá? Mas o que eles são? O grupo dos tributos, que é esse aqui à esquerda, se deixar zerado, a gente não vai enviar nenhum tipo de imposto lá para nenhuma alíquota de imposto lá para Emendes, e eles vão calcular tudo com a base de dados que eles têm lá, então com as alíquotas que já são pré-definidas por eles, tá? Então, o IBS, CBS e o IS, se a gente não mandar nenhuma alíquota, eles que vão fazer os cálculos, eles não vão utilizar as nossas informações, tá? De alíquotas, claro, né? As reduções seguem a mesma linha. Então, se eu informar algum percentual de redução aqui para eles, a Emendes vai calcular as reduções com base nessas informações que a gente vai estar enviando para eles, tá? Então, depois de informado, eu sugiro que deixe esses campos em branco para ter um cenário bem real, porque a Emendes eles têm um time bem forte, né, bem grande e é bem amplo lá as alíquotas, né? Mas, se porventura quiser colocar, aqui esse campo é aberto à edição, tá? Depois de feito isso aqui, clicando em calcular, a gente vai enviar os dados para a Emendes, e a Emendes vai fazer a auditoria, vai dar o retorno para a gente. Esse retorno pode ser imediato, se porventura os produtos estiverem já previamente auditados lá por ele, com as alíquotas e tudo certinho. Se não tiver, daí então vai ter uma mensagem, vai estar um aguardando, vai ter o status também de produtos não classificados, tudo isso a Emendes vai nos devolver para, se porventura o cliente quiser também fazer essa classificação, tá? Depois de carregadas as informações, o cliente vai poder abrir o painel do simulador da reforma tributária.
Esse painel, no visual, ele vai se apresentar desta forma, tá? Onde a gente vai ter os totalizadores na parte superior ali do painel, a gente vai ter aqui as abas de NCM, CFOP, produtos e participantes, e o totalizador por ano, que é onde também vai nos trazer o gráfico, tá? Eu vou poder também selecionar aqui se eu quiser visualizar apenas de um ano, se eu quero visualizar todos os anos aqui desse período de transição da reforma, tá? E os totalizadores também, assim como lá na tela inicial, eles também vão ter os hints para poder explicar que totalizadores são esses, com base no que está sendo calculado. Que no caso aqui, que nem do faturamento e do total dos impostos, ele vai pegar os total dos impostos, tanto antes quanto após a reforma, sempre considerando o ano base no antes, que é o ano que vocês enviaram lá para emendes, e o ano após é sempre 2033, tá? Então, ele vai comparar esses impostos do antes com o faturamento e o após com o faturamento também, que ali, nesse caso, vai ser o mesmo, tá? Os totais de débitos, como já disse, é o total de débitos que teve naquele período, o antes e o depois, né? Sempre aqui vai somar todos os impostos da reforma, tá? Da transição. Totais de créditos, a mesma coisa. O total de créditos que teve antes, o total de créditos que teve após a reforma. Dentro desses hints, a gente preferiu colocar aqui também para vocês visualizarem, tá? Para entender por que às vezes a seta vermelha está para baixo e a seta verde está para baixo também. O que significa esse vermelho e esse verde, né? O vermelho, no caso dos créditos, quando você tem menos créditos naquela referência, é um cenário desfavorável para a empresa, porque quanto mais créditos, melhor. Então, nesse caso aqui, ele está vermelho porque é menos créditos. E os impostos, quanto menos impostos se paga, melhor é o cenário da empresa. Então, ele vai mostrar a seta verde para baixo. O contrário, a seta vermelha para cima e seta verde para cima, vai ser também indicando justamente o contrário de cada cenário, tá? Aqui o ICMS e o IBS, que são os outros dois totalizadores, e o PIS/COFINS versus o CBS. Daí, eu passo a palavra para a Dai, que daí ela vai estar explicando também as outras informações que a gente vai estar dentro do painel também. Enquanto vai trocando de tela, eu quero fazer só alguns comentários com relação a essa questão da alíquota, tá? Porque assim, ó, hoje a gente não tem uma alíquota definida oficialmente. Isso tem que sair uma lei, tá? Que não é a Lei Complementar 214, que vai dizer qual é essa alíquota. Tem se falado muito e noticiado muito uma alíquota em torno de 28,5%, por aí. E pode ser que seja essa mesma, porque existem muitas situações com reduções de percentual. Só que existe uma trava do governo que essa alíquota ela vai se tornar 26,5%. Está na legislação. Ela precisa ser 26,5% até 2030, se eu não me engano, senão reduções de alíquota serão retiradas, né? Então, hoje a Emendes trabalha com o 26,5%. Porque eu não posso trabalhar com previsões não oficiais, vamos dizer assim, o mais oficial que a gente tem é o 26,5. Então, por isso que tem o campo. Eu não quero usar o 26,5, eu quero colocar 28,5. Então, você coloca 28,5, né? Eu quero trabalhar com uma projeção da Emendes, então não precisa colocar nada com os campos, trabalha com o 26,5. Então, por isso que tem os campos, né? Até o de redução também. A gente já tem as reduções especificadas em muitos casos, né? Mas eu quero colocar uma redução fixa de 60%. Então, você pode estar usando. Não, eu quero que a Emendes traga conforme são as tabelas, os anexos da Lei Complementar 214. Então, não precisa colocar nada que ela vai fazer todo o trabalho para você. Então, você tem o controle de decidir. Ou deixa no piloto automático, ou você assume o manual, né? Aí você decide, né? Os contadores que são mais conservadores, assim, aumentam a alíquota para o cara já saber que ele vai ter uma despesa maior, né? Eu achei legal essa tela do Prats ali, que ele mostra em percentual também, né? Quanto que você está ganhando. Do Supremo. Do Supremo, perdão. Ele mostra em percentual quanto que você está ganhando e quanto que você está perdendo também, né? Fica mais sugestivo ali. Eu vi que a pessoa teve 250% a menos de crédito no modelo novo, né? Isso teoricamente é ruim, mas no final ela estava pagando mais imposto, né? Até teve uma pessoa que disse aqui que talvez a tela é um pouco complexa, mas é porque, assim, depois a Dai vai mostrar, ela tem muitos dados, porque a gente tem que olhar muitos cenários. Então, eu dizer para você, você vai ter mais crédito. Nossa, que bom, eu vou ter mais crédito. Mas e a tua carga tributária no final? Ela pode ser mais alta, porque o teu débito pode aumentar num montante muito superior ao que aumentou o teu crédito. Então, a gente tem que olhar muitos cenários. Por isso que a gente tem uma tela tão detalhada, porque você consegue ver a nível de produto qual o produto dá mais crédito.
qual o produto dá mais débito? Isso faz a gente pensar, qual o produto que eu devo dar preferência para vender? Planejamento, né? Isso dentro é da minha planejamento. empresa. Esse aqui eu vou ter mais margem. Vou comprar desse fornecedor, ele vai me dar mais crédito. Então, a gente mostra a questão geral também, vai aumentar, vai diminuir, que é o que eu acho que todo mundo faz, né? Mas a gente mostra outros níveis. Quanto isso vai absorver do meu faturamento? Quanto vai melhorar meu crédito? Hoje eu pago X de ICMS. Com o IBS vai ficar como? Vai aumentar, vai diminuir? Então, ele te dá vários tipos de análise prontas que você não precisa fazer. Já traz em tela. E gráficos, né? É que o mais simples vai ter menos informação também, né? Normalmente se tu fizer uma coisa muito simples, não vai conseguir analisar nível de produto, não vai ter gráfico, né? Sim, não vai ter informações gerenciais pro empresário, pro teu cliente tomar decisões mais assertivas, né? É esse o negócio, né? Inclusive na outra live que eu trouxe a mesma empresa, né? Fabricante de bebidas, só que num cenário diferente, né? Que aqui eu utilizei outra referência. Onde eu consegui mostrar que nesse cenário da fabricante de bebidas, ela, por serem refrigerantes, né, bebidas açucaradas, o IBS e o CBS dela seriam um impacto menor, no caso, comparado ao PIS/COFINS e o ICMS, né? Só que, em compensação, o imposto seletivo ia aumentar tanto a carga tributária dela que ia aumentar em 50% do total do arrecadado dela. Então, é esse tipo de análise que o contador vai, junto com a empresa, né, vai poder tá efetuando ali. E esse imposto seletivo é tipo uma pegadinha, né? Porque ele vai incidir sobre o que o governo considera produto supérfluo, né? A Vamos gente dizer assim, tem né? uma tabela, não tem muitos itens hoje, são alguns automóveis, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, produtos fumígenos, extração de alguns minerais e apostas, né? Bet, essas coisas assim. Mas a gente não tem as alíquotas, mas a gente sabe que vai ser pesado. Ele é feito para ser pesado. Tá bom. Vamos dar continuidade, então? Vamos agora dar continuidade, já dei meu espetáculo. Daiane vai dar o show aí do Supremo agora? Tá aparecendo já? Será? Do Supremo, não, do Único Fiscal, perdão. Antes era o Supremo, agora falei é que tu fala todos, daí acho que confunde. A gente tá só nesses, então é mais fácil. Tá, então aqui dentro do Único, ou Novo Visual, a gente vai em reforma tributária, simulador de reforma tributária. Vai abrir essa janela aqui, igual ali semelhante à do Visual, né, Suprema. Vou adicionar a empresa, a referência, então o ano base que eu quero comparar as informações, então aqui no caso, vou colocar... Só te interromper aí, o Marcinho pediu para te clicar no botão ocultar aí, eu acho que... Ocultar. Fechou? Que é ao vivo, tá? A gente fala do elefante na mesa, não tem problema. Aí o período aqui, né? Então eu quero utilizar o ano base 2022 para comparar lá com os anos da reforma. Então eu coloquei 2022. Aqui já deixamos como padrão essas alíquotas, né? Que é o que foi sugerido ali pelo governo. Mas também é possível alterar essas alíquotas aqui, que daí todo o simulador vai fazer em cima dessas alíquotas. Redução também de alíquota vai ser possível adicionar aqui, ou então deixar em branco, ele vai verificar as reduções conforme a NCM, né? Conforme ali os produtos. As empresas atualmente que a gente faz a simulação são as do lucro real e lucro presumido, por enquanto as Simples Nacional estão de fora, né? Mas a gente já está tratando essas empresas também. Eu vou mostrar aqui. Aqui até tem a primeira tela com os eventos que foram enviados. Então, fiz uma solicitação aqui que veio com sucesso. E uma que está com status aguardando ação do usuário. Até é importante, eu deixei aqui uma como pendência para mostrar para vocês quais são os dados que eles vão utilizar para fazer essas análises, né? Então, o mais importante é ter bem completo o cadastro de produtos. Então, aqui o que é importante? Código IMEND, se tiver, código de base, que é o GETIN ou EAN, e a NCM. Então, quanto mais completo, mais informação vai vir aqui no simulador da reforma tributária. Nesse caso, eu não tinha colocado nenhum desses códigos, então ele vai vir essa pendência aqui para ser ajustada, tá? Então, dando um F4 aqui e um F9, dá para consultar o código Mendes, NCM, ou então adicionar manualmente aqui os códigos. Aí aqui, no que tem sucesso, eu tenho o painel aqui da empresa, que dá uma situação geral da empresa. Então, qual é a alíquota efetiva? Quanto de débito em relação aos valores dos produtos que eu enviei, que vai ter aqui o percentual da alíquota. Então, antes foi ali 2022 que eu enviei 21,46% e após 25
25,26%. Então, teve um aumento da carga tributária. Isso, então esse primeiro é com relação ao faturamento, né? Então, assim, quanto que os impostos novos a gente vai explicar aqui quadro a quadro para ficar mais fácil, né? Porque vem muito número na tela e isso pode dar assustar um pouco, né? Mas o quanto isso representa do meu faturamento? Quantos esses impostos novos representam do meu faturamento com relação ao que acontece hoje? Então, hoje, a Dai passou o número ali, eu não consigo enxergar daqui, mas é 25,26 é o novo e o antigo 21,46. Então, vai dar uma aumentadinha, vai comer mais do meu faturamento. Então, opa, é um ponto de alerta. Daí, o segundo quadrinho Esse aqui é o total de débitos. É o total de débitos, ó. Então, ele aumenta em 17,72%, né? Isso, mas em comparação tem um aumento também de créditos aqui. Ó, aumentou os créditos também, né? Só que esses débitos, né, pessoal, é o que mostra ali o 17,72, ele é a carga final, que o cara tem para pagar no final das contas, né? É o débito menos o crédito. Se fosse a guia, né? A guia hoje de todos os meus tributos, PIS, COFINS, ICMS, ISS, e comparar com IBS, CBS e o IS, se eu juntar tudo isso, comparar o tanto de guia de hoje com o próximo, eu tenho um aumento de 17,72% para pagar. Eu tenho mais crédito, mas no final, o meu valor de desembolso, ele também é maior, né? Essa análise detalhada aqui, eu acho perfeita, né? Tem gente que diz, é muita informação, mas é melhor ter mais informação do que não ter informação, porque com mais informação consegue tomar mais decisão, né? Tu pode selecionar melhor teus fornecedores, tu sabe quanto do teu faturamento está sendo comprometido, quais são os produtos melhores para ser vendidos, né? Uma série de informações, não é só assim, mais e menos e deu, tá resolvido, né? Não é isso, né? E assim, ó, você seleciona aquilo que você vai querer, né? Você, acredito que vai fazer uma reunião com o cliente e mostrar os dados, né? Então, você seleciona os dados que o teu cliente vai querer ver, o que ele vai querer entender, o que fica mais fácil para ele. A gente sabe que tem empresas que a gente tem que ter um linguajar um pouco mais simples, algumas um pouco mais complexo, depende do cliente. Então, aqui a gente traz tudo. Você seleciona aquilo que você quer conversar, né? Então, eu acho que a proposta maior é isso. Melhor trazer mais e você filtra o que quer mostrar do que trazer pouco, e aí depende de uma adaptação, de uma solicitação, de um desenvolvimento. É isso aí. E a gente está correndo contra o tempo nessa reforma. Concordo plenamente. Falando ali em filtros, até a gente desenvolveu, justamente por ter muitas informações em tela, cada uma dessas abas também terão os filtros, né? Então, ele vai poder visualizar apenas aqueles NCMs que subiram, apenas aqueles NCMs que vão melhorar, né? Vão ter menos imposto. Eu vou só aproveitar aqui, só uma pergunta aqui, de um, deve ser nosso cliente, é o Renan. Ele vai estar disponível no SCI Único Fiscal sem acréscimo do plano. Olha só, nós trabalhamos em parceria com a Imendes, tá? Quem manda os produtos com as informações é a Imendes, né? Então, você precisa contratar com a Imendes, né? No nosso site lá, vai ter parceiros, vai ter lá simulador tributário, você contrata com eles, né? Eles têm um outro produto com a gente, que é o IAT, Inteligência Artificial Tributária. Se você contratar os dois, tem desconto, fica mais em conta, cabe melhor dentro do bolso. Só que dentro do único fiscal, você só precisa ter o auditor fiscal. Se você tem isso dentro do pacote, você já vai ter o simulador tributário. Dentro da SCI, a gente desenvolveu só a busca de informações da empresa tributária, né? SCI não é uma empresa que faz, tipo assim, consultoria tributária, né? É uma empresa de sistema, a gente desenvolve sistemas para contadores, e quem se responsabiliza pela análise tributária é a Imendes, né? Eles fazem análise tributária e devolvem para a gente. Eles fazem isso já hoje no modelo atual de tributação, e agora a gente está partindo para a reforma tributária com eles também, tá bom? Então, só respondendo a pergunta, tá? Então, Dai, quer continuar ali? Sim. Vamos falar agora, então, do resto da tela? Isso, logo abaixo aqui a gente tem uma tabela com um total de débitos de cada imposto aqui por ano, que daí fica mais fácil visualizar o total dos impostos, e também um gráfico que dá para ver melhor a projeção aqui dos impostos. A gente pode ver aqui o ICMS, por exemplo, ele está constante e de repente ele começa a descer, então é fácil de visualizar isso aqui, é fácil de mostrar também para os clientes, né? Então eu posso tirar também o ICMS, ó, se eu quiser analisar um ou outro imposto, e o ICBS, em contrapartida, ele vai aumentando conforme vai evoluindo aqui os anos, né? Vai passando os anos.
Então, essa tela aqui vai ser bem interessante ali para demonstrar para os clientes, né? Os contadores que estão aí, eles conseguem demonstrar bem cliente como é que vai estar a situação da empresa. Essa tela é legal, essa primeira, porque ele mostra o impacto todo da transição, desde 2026 até 2033. Então, ele não foca num ano específico, só 2033, né? Só mostra o depois. Não, a gente mostra a evolução, porque depois a gente vai até mostrar aqui, a gente vai dar uma explicada melhor, mas assim, cada ano vai ter uma regra diferente, não é uma virada de chave tudo de uma vez só. Então, quando fica melhor. Então, aqui você consegue ver o mapa de tudo que vai acontecer até o final, né? Se nada mudar, até o final de 2033. É legal essa evolução, porque você vê um tributo, né, que está saindo diminuindo, e o outro que está entrando subindo, né? Você vê as linhas certinhas de corte ali, né? E pelo que eu vi, dá para botar em barras também, né? Dá para Ele botar tá em barras linhas também. E dá para fazer, né, as velas que a gente chama, né? E daí aqui fica por ano, né? É bem legal. Bem interessante mesmo. Negócio completo, né? Dá para ver que foi bem estudado, bem feito, né? Aí aqui embaixo vai ter os anos, né? Então, ano 2022, que é o ano que foi enviado, com os dados, né, de envio. E a partir de 2026 a 2033, os anos de transição. Então, vou colocar já no último aqui para mostrar melhor. Aqui eu tenho vários filtros, então, por NCM, por produto. Então, eu posso selecionando aqui e ele vai trazer, né, conforme o filtro. Então, aqui tem a descrição, tem por CFAP, tem por participante. Então, aqui por participante, eu posso também tirar só as saídas, vai ter todos os meus fornecedores. Então, se eu quero fazer alguma análise mais a fundo de fornecedor, qual que está compensando mais comprar, qual não está, qual produto também, né, está compensando comprar ou não, eu consigo vir por produto e fazer essa análise. Então, tanto que essa primeira coluna aqui, ele também tem a mesma indicação que aqui de cima, né, se aumentou positivamente ou negativamente. Então, aqui também vai ter. Então, por exemplo, o leite diminuiu aqui nas entradas negativamente. Por quê? Porque ele tem redução de 100%, então ele não vai ter o crédito mais. Então, se eu ver nas saídas, por exemplo, ovos diminuiu as saídas, por quê? Porque também tem redução de 100% do IBS CBS. Então, tem toda essa análise já de cara, assim, que é mais visual, né? Que eu posso já entender o que está acontecendo. Teve um cliente que fez uma pergunta para a gente, que consigo fazer a simulação para não clientes do escritório? Seguindo a lógica, né? Se tu conseguir colocar as notas dentro do sistema, Sim, né? Vai conseguir fazer, só que aí você vai precisar da Mendes também, né? De todo o processo ali, né? Sim. Não é só um simulador, isso, né? Precisa da movimentação dos produtos para ter uma base real de informação. Ele é um simulador, mas ele é muito próximo da realidade, porque ele trabalha com a tua movimentação real. Então, é por isso que a gente trabalha com quem está dentro da base mesmo, né? Bom, acho que ali que a Dai mostrou é bem interessante, porque assim, que nem a gente comentou, vai aumentar o meu tributo, mas sempre tem um ponto. Por que aumenta? É só por causa da alíquota? Ou será que eu posso fazer alguma coisa ali e eu ver o que é positivo para mim? O que melhora para mim com a reforma? O que piora? E aí eu ia estudando, né? Pô, tem produtos aqui que não estão valendo a pena. Tem produtos aqui que eu preciso rever. Tem fornecedores aqui que não... Sabe? Então, a reforma tributária ela é muito grande. Ela não é só 2 impostos novos que chegam. Ela é uma mudança estrutural, sabe? Mas... isso aqui vai ajudar muito, eu tenho certeza que sim, sabe? A gente fez com muita dedicação. Gente, tem muita gente com dúvidas sobre suporte, né? Como é que funciona. O suporte, a gente vai dar parte do suporte do sistema, né? O que for relacionado a valores que são apresentados na tela, né? Como consultar eles, extrair informações desses indicadores que estão ali. Só que, por exemplo, assim, bateu lá na Mendes e voltou com as alíquotas que são determinadas por eles, né? Então, a informação, se a informação está correta ou não da origem ou do destino, a gente vai identificar e vai passar para o cliente. Essa informação está vindo lá da Mendes, né? Então, se houver alguma coisa que precisa ser corrigida lá, a gente vai entrar em contato com eles e vai dizer, isso aqui não está correto, sabe? Então, é assim que funciona o nosso suporte com a Mendes. A gente tem trocas com eles o tempo todo, eles são parceiros nossos, né? A gente está em constante conversa com eles para esse desenvolvimento, sabe? Então, não é assim, teve um problema, chegou na ECEI, a gente vai jogar para lá, eles vão jogar... Não, a gente vai resolver. A gente vai pegar o problema, vai entender ele,
vai dizer onde é que estão os pontos e vamos se comunicar com o parceiro para chegar numa... É como a gente já faz hoje com a ferramenta que a gente tem, que é a inteligência artificial tributária. A gente já faz isso hoje, a gente já tem uma ferramenta que faz auditoria dos produtos, base de cálculo ali, que tem valor de PIS, COFINS, né? ICMS, ICMS-ST, a gente já tem isso hoje dentro do sistema, tá? Metodologia, para quem já usa, a gente já tem mais de... eu acho que a gente tem 300 CNPJ já usando a ferramenta de inteligência artificial tributária, mais até, e tá funcionando normal, tá? Muita gente utilizando, a ferramenta é excelente, corrige tudo de forma automática, então para esses novos tributos vai ser praticamente a mesma metodologia, tá? Não vai mudar absolutamente nada. Tá bom? Isso. E até assim, tem muita gente que fala, né? Nossa, mas tem tanta coisa para acontecer ainda, tem novas leis, tem regulamento de IBS. Vale a pena eu começar a trabalhar com isso agora? Gente, vale a pena, gente, vale muito a pena, porque assim, ó, 2026 começa o ano de teste, então assim, eu preciso me preparar e começar a entender agora. E sim, vão vir mais legislações, só que a gente, uma coisa que o fiscal uma vez falou, a gente está montando o avião em voo. E não é só a gente, eu digo o governo, é todo mundo. Saiu a legislação, está todo mundo correndo atrás para montar sistema, para ter ferramenta, para ter solução, para explicar, para ler, entender. Então, assim, infelizmente não dá para esperar. Então, a gente realmente precisa de algo que comece a ajudar. E tem a vantagem desse time da EMEN de ser um time especialista na área tributária, né? E a SCI também, porque assim, tudo o que for vindo de novo vai sendo atualizado no simulador. Então, você tem um simulador que é constantemente atualizado com as novas regras, né? Então, vai te ajudar muito nisso, né? Vamos para o próximo, então? Vamos. O relatório quer deixar para o final? Vamos falar. A gente tem relatórios, tá, gente? O relatório sempre é muito bom para ajudar, para mostrar, para gerar nossos PDFs, os nossos Excels da vida, mas a gente vai falar deles do final, tá? Primeiro, a gente quer dar uma explicada mais sobre alguns pontos, né? O que a gente está analisando hoje, né? O que o simulador verifica? Então, ali vocês viram, né? Movimento de entrada e movimento de saídas. Então, não tem, nesse primeiro momento, os movimentos de serviço ou de demais documentos. Isso é uma coisa que a gente está implementando, né? A gente está vendo para estar fazendo na sequência, tá? Então, nesse momento, vocês conseguem atender muito bem toda a empresa que tem movimentação de entradas e de saídas, toda essa movimentação de produtos, né? Ah, Carla, mas eu tenho empresas que têm movimento nas entradas e saídas, mas não tem produtos, porque o seu modelo de nota é um modelo que não tem produto, que é o caso ali do transporte, da energia elétrica, de comunicação. Quando a gente fala entrada e saída, a gente fala de toda a movimentação que está lá dentro. Então, não sei se a Day tem como mostrar um exemplo de uma nota desses modelos, tá? Então, também funciona. Marcinho vai colocar na tela. Coloca ali na tela, Marcinho. Isso aí. Isso, aqui a gente tem energia elétrica, ó. Então, se for no vir em produtos aqui, selecionar produtos, ele vai trazer energia elétrica aqui, em vez de um produto cadastrado, né? Porque realmente é específico, então ele traz tudo nesse mesmo item aqui, nesse mesmo produto. Aqui ele tem os impostos, certinho, igual para as demais grids ali. Esse aqui, pelo que a gente viu aqui, teve um impacto negativo, vamos dizer assim, né? Não teve crédito, não teve débito, mas teve um aumento de 9,8%, tá vermelhinho ali, é isso? Isso. É isso, né? Tô vendo isso, certo, a entrada aqui. diminuiu isso, os créditos, foi um impacto negativo, que é uma entrada, né? Diminuiu os créditos que ele tinha, né? É isso aí. Simples Nacional, eu tô vendo muita gente perguntar aqui do Simples Nacional, né? Então, assim, ó, pessoal, o Simples Nacional, o que acontece, tá? O Simples Nacional, ele tem umas regras diferenciadas, até muita coisa ainda vai ser conversada com o comitê gestor e vão vir mais coisas aí fora o que tá na lei complementar. Mas assim, ó, hoje a gente não atende o Simples Nacional em algumas situações. Que situações são essas? Então, assim, ó, eu tenho uma empresa que a gente chama de regime irregular, é aquela empresa normal, que é aquela empresa que não é optante pelo Simples, né? Ou que talvez queira optar por pagar CBS ou IBS fora no Simples. Então, se eu mandar uma empresa normal, né? Uma do lucro presumido, uma do lucro real, eu mando uma empresa normal, e eu vou mandar todas as notas de entrada, ele vai considerar todos aqueles fornecedores como sendo de fora do Simples, mesmo ele sendo ME ou EPP, né? O Simples, só abrindo adendo, ele vai poder optar por pagar IBS e CBS dentro do DAS, por pagar IBS e CBS fora do DAS, e ele continua sendo Simples.
Nesse caso, eu teria que fazer 2 tipos de cálculo. Um cálculo por dentro do DAS, um cálculo por fora do DAS. O cálculo do fornecedor por dentro do DAS, hoje, eu não consigo fazer, porque eu preciso colocar mais dados. Eu preciso saber a faixa, eu preciso saber o anexo, porque eu vou ter que calcular por dentro das tabelas. Então, hoje, quando eu mando um fornecedor, mesmo que ele seja do Simples, eu vou calcular ele como um fornecedor que optou por pagar CBS e IBS fora, tá? Então, ele vai ser calculado, só que como se fosse por fora, tá? Depois, no segundo momento, vai vir ele calculando por dentro, daí a gente vai ter que dar umas informações a mais, de anexo, de faixa e tudo mais, porque eu não sei a faixa do meu fornecedor, né? A minha empresa é optante do Simples. Entrei lá na telinha do sistema, onde eu preencho o campo empresa, e eu tenho uma empresa optante pelo Simples Nacional. Consigo simular essa empresa? Hoje não dá, tá? Isso também é uma coisa que a gente está vendo. Por quê? Porque eu caio no mesmo buraco. Eu preciso conseguir calcular por dentro ou por fora, né? Porque essa empresa ela pode tanto pagar os impostos novos dentro do DAS, e aí é uma rotina de cálculo, ou eu posso pagar por fora do DAS, e aí é outra rotina de cálculo, porque eu tenho débito, eu tenho crédito, por dentro do DAS eu tenho que considerar a tabela, eu não sei as bases novas do Simples, isso pode não parecer impactante, mas é porque eu não tenho mais monofasia de PIS e COFINS, né? Então eu tenho muita coisa para pensar. Por isso que eu falei, muita coisa não está regulamentada e a gente também precisa de mais informação do governo. Então, essas empresas do Simples a gente deixou para um segundo momento, por uma questão legal, que eu preciso de mais informações sobre alguns pontos, e por uma questão também de processo, né? Porque é um processo todo novo. Eu vou ter. Não é mais complicado fazer o Simples do que de uma empresa que não é do Simples. Porque eu tenho 2 tipos de cálculo para o mesmo ano que eu tenho que fazer. A simplificação vai facilitar, né, para as empresas normais, porque teoricamente vai ser três impostos ali, né? E para as empresas do Simples não, porque elas vão continuar com a carga tributária anterior, né? E como você disse, o PIS e COFINS monofásico já não vai ter mais, né? Então é uma coisa que eu não posso apropriar já numa nova regra, né? Isso. E tem muitos porquês aí que provavelmente o comitê gestor ainda não se posicionou sobre isso, né? Tem várias coisas que a gente não sabe ainda, né? A gente, como todas as pessoas estão estudando, a gente também está estudando e tentando evoluir a ferramenta, né, gente? Ninguém está aqui dizendo, ó, é isso aqui e pronto, está acabado. Não, a gente também está, né, a Carla tem conversas com o governo aí de vez em quando, né, tentando entender os cálculos, fazendo análises, né, e assim, ó, o conteúdo que a gente está fazendo aqui para vocês, sem custo, tá? Tem gente que está pagando, você paga literalmente para receber essa informação que a gente está passando aqui para vocês. Tem um monte de gente cobrando para passar esse tipo de informação que a gente passa para vocês. A gente está fazendo sem custo aqui, né? Só um likezinho, um compartilhar já tá bom, né? A ideia é tentar ajudar todo mundo da melhor maneira possível, né? Esse é o nosso objetivo. Já vem sendo desde lá de 2023, quando saiu a emenda, e a gente vai continuar nesse trabalho. Então, vamos lá. Eu não estou conseguindo olhar as perguntas agora, mas se tiver alguma coisa importante, né? A parte de comparação, né? Eu vou pedir aqui para as meninas me ajudar, né? A gente compara, então, os novos tributos com os atuais, né? Então, quais são os tributos atuais que a gente leva ali, Júlia? Até tem aqui no slide. O que a gente leva dos tributos atuais hoje? Dos tributos hoje, que né? Paga hoje. Com as entradas e saídas ali, a gente vai ter comparativo do ICMS, PIS, COFINS e o IPI, né? Comparando até nos totalizadores ali que a gente tinha mostrado antes. É o que a gente vai estar comparando no ano atual, que é o 2024, 2025, 2022, enfim, que nem a Dai trouxe ali. E com relação ali versus os impostos que serão após a reforma ou durante o período de transição, que é o IBS e a CBS, e o imposto seletivo. É que o imposto seletivo ele não tem com o que comparar, né? Porque ele é totalmente à parte. Ele é totalmente à parte, mas é como se fosse ali, a gente traz ele junto nesse comparativo justamente para saber a carga tributária total da empresa, né? Para poder somar quanto que ela tinha antes ali com ICMS, PIS, COFINS e IPI, e depois da reforma, 2033, com o IBS, CBS e o IS. Isso. Né? Então, assim, importante também que todas as regras que a gente vem implementando e testes que a gente vem fazendo, a gente já vem, tanto da nossa parte como da EMEI, a gente vem focando muito em atender o que já está na lei complementar, né? Então, a base de cálculo, ela já considera o tributo descontaminado dos impostos por dentro, né? Então, é uma regra da legislação. Hoje, quando eu calculo um PIS e COFINS, eu tenho PIS e COFINS dentro da própria base. No IBS e CBS, eu não tenho PIS e COFINS dentro da base, eu não tenho IBS dentro da base, eu não tenho CBS, eu não tenho ICMS. Então, eu pego aquele valor do produto que está dentro da minha base e eu descontamino ele de todos os tributos para poder calcular já com a base de cálculo certa. Então, não é pegar só um valor e calcular pela alíquota, é todo um cálculo que tem por trás, né?
paga sobre a diferença, literalmente, né? É, a diferença de isso. custo e a diferença de Isso venda. é o IVA, isso é e a tributação por fora, né? Aqui, vamos lá, Dai, me ajuda aqui. Então, as alíquotas, né? A gente já explicou sobre as alíquotas, na verdade, mas vamos só dar uma reforçada, tá? Então, tem as alíquotas padrões da Emendes, né? É o 26,5, né? 26,5, que é 8,8 CBS e 17,7 de BS. Então, isso aí o cliente também pode alterar ali no momento que ele for fazer a simulação, pode colocar uma alíquota que ele deseja, mas atualmente temos essas alíquotas aí de padrões. E o imposto seletivo, daí é a mesma coisa, né? Imposto seletivo, mesma coisa. Então, vai poder colocar ali o imposto seletivo, uma alíquota, ou então a própria Emendes traz uma alíquota padrão ali de imposto seletivo. Isso, não tem definição também de alíquota do imposto seletivo, isso vai sair numa lei ordinária, mas daí a gente já tem uma prévia, assim, uma ideia do que eles acham que é para poder ter uma noção, né? Esse imposto seletivo é bom destacar, assim, que teve gente que disse, tem simuladores que são mais simples. Como é que tu vai conseguir fazer alguma coisa simples se tu tem um imposto que ele incide só sobre um determinado número de produtos, né? Se o teu cliente movimenta 200 produtos, tu já tem que ter esse nível de produto. Senão vai ficar totalmente distorcida a simulação tributária. Se tu não tiver isso como a gente fez aqui detalhadamente, tu vai passar uma coisa para o teu cliente que não é a realidade dele, entendeu? E justamente esse é o diferencial dessa nossa ferramenta em comparação a outras, assim, do mercado que a gente vê, né? Onde a gente quer trazer um cenário mais detalhado para o contador, para ele poder conseguir trabalhar esse planejamento tributário com o cliente dele, né? Então, os outros todos, né, são detalhados também, tem as suas informações, mas a gente vê mais como relatórios e ferramentas gerenciais, né, financeiras, que mexe mais no bolso, assim, no bolso no sentido de mostrar o valor final. Aqui a gente quer trazer justamente para o cliente ter esse planejamento tributário e conseguir mostrar essas informações para o cliente dele e saber direitinho aonde que ele tem que mover, o que ele tem que fazer, qual decisão tomar. Isso aí, perfeito. Até mesmo porque pode diminuir o tributo de BS e CBS, né? Pode diminuir, só que tem um imposto seletivo que vai aumentar em 25%, 30%, né? A gente não sabe ainda as alíquotas. Não, a gente só sabe que existe a única coisa que está escrito é que para extração mineral a alíquota máxima é 0,25. É a única coisa que está escrito. O resto é um mistério, né? Ô, Dai, bota o teu microfone um pouquinho mais perto só, que eu acho que a tua voz está baixinha. Só puxa um pouquinho mais para perto. Isso, show de bola. Obrigado. Então, assim, né, pessoal, aqui só uma explicação como é que funciona o cálculo, até para vocês entenderem, né? Eu sei que é a Emendes que calcula, então, assim, realmente não é um simulador que fica aberto para você editar tudo que você quiser. Você vai editar, ou você pode escolher o ano que você quer e você pode alterar as alíquotas. Agora, o resto é previsto em lei, então eu não posso usar uma regra diferente, não posso botar a base de cálculo que eu quiser, ou enfim. Mas a gente vai fazendo melhorias com o tempo, que a gente já tem mapeado, de sugestões de alguns clientes que deram para a gente, né? E, assim, a gente está sempre aberto a novas mudanças, mas a gente tem que seguir o que está escrito na legislação. Nesse ponto, a gente não tem o que fazer, tá? Então, assim, ó, qual é a base de cálculo, né? Então, a gente pega o valor do produto, descontamina os tributos, né? E aí a gente calcula em 2026 por 0,1, isso se vocês não modificarem a alíquota, tá? Que é o que está previsto no primeiro ano, e 0,9 para a CBS, isso está fixado em lei. No segundo e terceiro ano, tá? Ele faz a mesma coisa para a base de cálculo, isso não muda. O IBS continua 0,1 e a CBS ele pega a alíquota ou a padrão da Emendes, ou a que vocês definiram, menos 0,1%, porque isso também está definido em lei, que 2027-28 é a alíquota da CBS integral menos 0,1%, porque é 0,1% de IBS. É uma compensação, tá? Isso é assim mesmo. É estranho, mas é assim mesmo. De 29 a 33, a gente usa a alíquota padrão, que é a da Emendes ou a que vocês definiram, né? Então, eu botei ali 17,7 para a IBS e 8,8 para a CBS, tá? Então, é o padrão. Se tem algum produto com redução, que é o caso do medicamento, que é o caso da cesta básica, que é o caso de alguns produtos, alguns alimentos, tem uma lista aqui que depois a gente vai ver. Aí ele vai aplicar a redução, né? Então, ele vai aplicar o 60%, vai zerar, enfim, vai fazer o que tiver que fazer, né? E também, de 2029 a 32, eu vou mostrar aqui, ó, tem a questão da transição do ICMS e da transição do IBS. Então, quando eu faço de 29 em diante, eu não trabalho mais com a alíquota do ICMS cheia.
Então, eu não trabalho com o meu 17%. Eu trabalho com 17 menos 10%, 15,3%. Então, vocês podem olhar e vão dizer assim, mas aí eu mandei 17 e ele trouxe 15,3%. Sim, porque ele está respeitando as regras de transição. Então, 2029 é 90% da tua alíquota, 2030 é 80%, depois 70%, até zerar. E é a alíquota do produto, não é a alíquota geral do Estado. É aquela que está configurada no teu cadastro, aquela que está no produto mesmo, na nota, né? E o IBS vai aumentando. Então, a alíquota do IBS lá no final, lá em 2033, ela é para ser 17,7%. Então, em 2029, ela é 10% disso, é 1,77%. Aí, no segundo ano, é 20%, 30%, até que chega uma hora que acaba um e fica o outro totalmente tributando. Então, ele tem toda essa regra também, tá? Toda essa regrinha ali, ele vai cumprindo, né? Aqui são os itens que têm redução de alíquota, tá? Então, esses produtos aqui, eu não trouxe a lista tá lá na legislação, mas a emenda respeita essa lista, são itens que pela NCM, elas têm regras de tributação diferenciada, então não paga cheio, paga menos, 60, 0, depende do produto, né? Então, por exemplo, eu mandei um produto que tem redução de 60%, a alíquota era 17,7%, não vai voltar 17,7%, vai voltar 7,08%, vai voltar menos, né? Então, ele vai fazer a redução conforme tem que ser, conforme a legislação. A parte dos créditos, né? Então, hoje, isso aqui é uma explicação que eu acho bem importante, né? Isso pegou na live passada. Crédito não é mais escritural, crédito é financeiro. Então, não importa o quanto você compra num mês, não quer dizer que aquilo vai ser o teu crédito, porque depende do pagamento. Isso aí eu ainda quero fazer uma live só para explicar disso. Hoje, a gente não tem como saber se aquela nota de entrada que eu estou usando para fazer a simulação, que é uma nota que já foi comprada, que já foi paga e que tudo mais, vai ter inadimplência, não vai ter inadimplência, ou eu não tenho como seguir o rastro do financeiro, porque é uma simulação, é uma hipótese, né? Então, a gente considera o crédito integral. Mais para frente, a gente quer estudar, talvez, colocar um fator de inadimplência ali no meio, tal, para poder o contador definir, mas hoje considera cheio, e considera cheio por causa disso, porque é um cenário que eu não consigo alcançar. Eu não consigo dizer se aquelas compras vão ser pagas, quando vão ser pagas, ou aí sim começa a ficar complexo demais para uma simulação. Então, é crédito integral, tá? A gente está trabalhando assim. Então, Júlia, me ajuda aqui. A visão dos impostos. O pessoal pergunta muito, o simulador vai mexer na minha base? Né? O que o simulador faz? Ele só demonstra, né? Ele só vai mostrar os valores de acordo com a movimentação que está lançada no sistema, mas ele só vai demonstrar esse cenário futuro para quem estiver ali fazendo essa simulação, né? Ele não tem o intuito de mudar os dados, porque justamente a gente já tem a outra ferramenta, que é o IAT, que faz essa auditoria e a correção dos lançamentos. Então, a gente sempre comenta, né, que uma pode agregar a outra, né? No caso, a Connection IAT pode agregar a ferramenta do simulador da reforma, porque justamente, se fizer mensalmente já as auditorias, para quem já utiliza a Connection IAT, lá na frente, quando for utilizar o simulador da reforma tributária, já consegue também ter esses produtos corrigidos, né? Esses produtos conforme a base de dados lá da Emendes. Então, ele não altera nada. O simulador não altera nada aos dados já lançados dentro do sistema. Ele é uma ferramenta estratégica para a gente prever como vai ficar lá na frente, né? É para se planejar, na verdade, né? Isso é planejamento. A gente vai ter emissão desses impostos dentro do sistema, né? Vai ter toda a parte de emissão, como a gente tem hoje, PIS, COFINS, IR, contribuição, a gente vai ter dentro do sistema, tá, pessoal? Isso aqui é para você chegar para o teu cliente e dizer, ó, esse aqui é o impacto, tá? Esse aqui é o impacto que você vai ter, né? Ou você chegar e apresentar o trabalho e dizer para ele, ó, eu consigo calcular para ti o impacto ao longo desses 10 anos para ti, eu cobro tanto para fazer, né? Tu vai lá e presta um serviço para ele, tu paga a ferramenta da Emendes e ainda lucra em cima da ferramenta, né? É um momento, todo mundo vê isso como a reforma tributária como um problema, mas ela é uma grande oportunidade, né, para o contador também ganhar dinheiro, para conseguir repassar conhecimento, ressignificar, né? Alguns conceitos ali da área fiscal também, porque muita coisa vai mudar, né? Vai ser uma coisa bem gerencial que vai ter que assim, ó, é que nem eu falo, tudo bem, né? O pessoal fala, mas por que eu tenho que pagar alguma coisa se não quer dizer que vai ser isso, né? Mas, gente, a lei tá lá, então, assim, o que tá em lei a gente já tá seguindo, então aquilo lá não vai mudar. O que vão ter é legislações adicionais, talvez explicando uma coisa mais ou outra, né? Então, esse simulador eu vejo que te dá uma noção muito boa para te trabalhar com casos que tu
tu já consegue. Então, eu já sei se o meu produto vai ficar mais caro ou mais barato na minha venda. Isso não... Já tem lei para isso, já né? tem lei, já tem lei, já tem sabe? Eu já informação, sei foi se a minha publicado, compra né? vai ficar mais cara ou mais barata, se o meu crédito vai aumentar ou não. Quando esse crédito vai entrar na minha conta corrente, isso são outros 500, mas ele vai entrar. É um direito, e esse direito é concretizado por lei. Quando esse direito vai entrar, são outros 500, mas assim, ele vai entrar, ele é direito, né? Sim. E tem pessoa que perguntou também da parte de imobiliárias, e aí eu quero entrar na questão dos regimes especiais, tá? Regimes especiais é o seguinte, é uma sistemática de cálculo totalmente diferente, é totalmente diferente. Então, a gente tem alguns, aqui eu até botei, né? Olha só, operações com bens imóveis, operações financeiras também, né? Eles precisam de uma análise mais aprofundada. Porque o que acontece com o regime especial? Não dá para seguir a regra padrão. Então, pensa no serviço financeiro, né? Ele não tem uma compra e venda de um serviço. A sistemática de trabalho dele é totalmente diferente. Então, ele precisa de regras tributárias diferentes. A parte de bens imóveis também. Ele constrói, ele compra material, ele faz incorporação. Então, assim, precisa de regras diferentes, né? Então, os regimes especiais, que não necessariamente são regimes favorecidos, a gente vai estar estudando e preparando num segundo momento também, porque isso aqui é muito complexo e nem o governo ainda não está com tudo preparado para essa parte, tá? Então, essa parte aqui ainda não teria, tá? Estou sendo bem transparente. É isso aí. Ô, Carlos, eu vi alguns comentários aqui, né, isso não é real, isso é, né? Já existe lei, né? Já tem lei. A transição transição está ali, é 2026, é daqui... O que falta, né? 7 meses, está aí? Sim. Acabou? O que falta? Falta a lei para dizer as alíquotas. Mas já está mais ou menos majorado, mais ou né? menos, Todo mundo já sabe quanto que vai ser aproximadamente. Falta o regulamento do IBS, só que o regulamento não se opõe à lei, ele complementa a lei. É isso aí. Né? A gente já tem nota técnica das notas fiscais, inclusive a gente já está começando a analisar para preparar o sistema para importar as notas. Ano que vem, os dados de CBS e IBS têm que estar na nota. Ano que vem a gente já vai ter sistema para isso. O governo já está preparando o sistema. Então, assim... Se não começar a se mexer, vai perder cliente? Vai ter gente fazendo... É uma opção de cada um, né? Mas vai ter um monte de gente batendo na porta do teu cliente oferecendo esse serviço, tá? Eu tô bem assustada, assim, com as mudanças todas que tem pela frente. Então, mas aí. É uma opção, né? É uma opção, cada um, né? Que quer. Só que se não se atualizar, vai ter gente se atualizando. Já tem muita gente fazendo curso sobre isso. A gente já está pelo menos um meio ano falando disso, né? A gente já está desde janeiro tocando nesse assunto, né? Então, saiu a lei já. A gente já tem o ICCLAS-TRIB, né? Se você olhar lá no portal da Nota Fiscal Eletrônica, tem o ICCLAS-TRIB. A Emendes até já retorna, a gente ainda não né, tem que estudar um pouco melhor. Mas, assim, eu não vou trabalhar tanto com CFOP. Eu já tenho CST disso. Eu já tenho o ICCLAS-TRIB, que é uma coisa nova, que é a classificação tributária de cada operação. Então, assim... Produtos que vão ser majorados, tu disse que já tem lista de produtos, né? Que vão lista já tem na lei e o CCLAS-TRIB é da nota fiscal eletrônica. Ele é a indicação quando tu emite a nota do porquê que aquele produto não está sendo tributado. Ele tecnicamente substitui a CFAP, tecnicamente, mas vamos ver, né? Por que esse produto não está sendo tributado é o do PIS e COFINS lá, a natureza de receita, né? Que diz lá seria algo bem semelhante, mas ele é específico para CBS e IBS. Isso aí. Agora vem uma outra pergunta que o pessoal tá muito desde o começo. Quando? É hoje. Hoje é o dia. Hoje a gente vai estar liberando, tá? Para quem quiser estar adquirindo esse simulador, a gente vai estar liberando ele tanto no visual quanto no único, tá no forno ali. Então a gente tinha prometido para abril, então tá aí, promessa cumprida, né? E aí vocês querem saber como que faz para conhecer mais? Aí o Lion explica. Vamos lá, gente. A gente tem já parceria com a Emendes, da inteligência artificial tributária, né? A gente já está com essa parceria há mais de um ano. A gente, no começo, ele estava mais assim, analisando só que hoje a gente já tem recursos que ele corrige toda a movimentação de entradas e saídas de forma automática, né? O produto ele não é perfeito, tá? Ele tem coisas que precisam ser melhoradas e a gente todo dia troca mensagens com ele para melhorar o produto que a gente já desenvolveu há um ano atrás, porque a gente trabalha com tecnologia. Se fosse uma coisa simples, qualquer um faria, né? Não é simples, né? Então, esse produto hoje, ele custa R$ 45,00 um CNPJ, né? Ele é mais usado para empresas que têm muitos produtos, né? Então, por exemplo, assim, o meu cliente, ele vende 300, 400 produtos diferentes.
Então, imagina classificar isso tudo, PIS e COFINS, CST, base de cálculo, alíquota, natureza da receita, se eu tomo crédito de um produto ou não, se o produto ele é monofásico, se ele é diferido, né? Quais são as incidências tributárias. Então, a gente manda essa movimentação para a Emendes e ela volta com isso para dentro do nosso sistema dizendo tudo que está certo. Esse produto ele custa R$ 45,00 um CNPJ. Vale muito a pena para um supermercado, para quem tem muita movimentação, é um preço assim, né, muito pequeno, né? E aí eles fizeram uma condição especial, né? Vai ser inserido nesses R$ 45,00 mais R$10 e você pega essa calculadora, esse simulador tributário. Então, um CNPJ ali vai ficar R$ 55,00, tá? Foi o que eles passaram aqui pra gente. E assim, eles fizeram outra condição. A partir de 20 CNPJs, eles já conseguem reduzir o valor por CNPJ. Já está combinado com a Emendes, tá? Então, já estou falando aqui na live porque a gente conversou com eles, deixou tudo acertado, tá bom? Então, lá no nosso site, né? No www.sci.com.br, né, ou sciunico.com.br, vai ter lá parceiros, aí vai ter lá IAT e simulador lá, né? Vai ter lá as duas opções. Só uma das duas ali coloca informações básicas, eles vão fazer contato com vocês. Se você, né, eu vi que teve gente que disse que eu já contratei lá o IAT, não deu certo, né? Não tem problema, né? A gente faz de novo, a Emendes vai fazer contato com vocês aí, vai demonstrar. A gente tem um período ali que você pode utilizar sem custo nenhum, tá? O IAT também. A gente dá uma carência ali para você usar, verificar se realmente está tudo certo, se está fazendo os cálculos corretos. Se tiver coisas para corrigir, a gente vai corrigir, né? Só que assim, a gente trabalha com desenvolvimento. Não dá para corrigir só estralando o dedo. Leva tempo, né? Tem programador, tem analista, tem uma série de coisas que mudam nesse sistema. Mas a gente vai fazer de tudo da nossa parte aqui para ajudar e tentar melhorar a ferramenta, tá? Beleza? Isso aí, gente. A gente já tinha comentado antes do Connection, né? O Connection eu só queria dar um adendo que, assim, com certeza ele vai estar melhorando muito nos próximos períodos e ele vai ajudar também nos cálculos da reforma, porque assim como ele ajuda nos tributos atuais, ele vai acabar sendo adaptado para os novos, né? Então acaba que você vai poder usar ele também lá na frente para os outros, né? É algo que vale a pena. Como a gente comentou antes, né? Acho que a Dai consegue me ajudar aqui nessa parte, porque eu vou ter que fazer. Qual é que é o meu processo? Né? A gente mostrou a tela ali com os resultados, mas eu faço o envio. Minha base sai daqui, vai lá para a Emendes analisa e isso volta, né? Tem como explicar para a gente um pouquinho como é que funciona esse processo? Eu enviei hoje, vai vir um retorno, o que eu vou ter que mexer, fazer, eu tenho que arrumar alguma coisa, meu produto está completinho, não está completinho, para o pessoal entender mais ou menos o processo? Então, os dados principais ali para envio é dos produtos. Então, precisa ter ou o código Emendes, ou o GTIN, que é o EAN, ou o código de barras, né? Ou então o NCM. Então, tendo uma dessas informações, ele vai conseguir enviar os dados lá para a Emendes. Outra informação importante é que ele vai fazer um filtro ali por participante, CFOP e produto sempre. Ele vai pegar do ano todo essas informações e vai segregando, sabe? Entendi. Então, daí a cada 500 ele monta um lote, né? Se for ver aqui dentro do simulador... Mas isso é rápido no geral, né? A menos Sim. que o produto esteja faltando muitos dados ou a Emendes por algum motivo não consiga classificar. Não, isso é para ser rápido, né? Só se tem algum produto ali que não esteja classificado lá no Emendes, daí vai ter um tempinho a mais ali, até 72 horas, né? Para eles darem um retorno. Mas, no geral, envia e ele já retorna, tá? Uhum. E até é bom comentar aqui, eu não sei se depois a gente consegue mostrar essa parte de... Né? Uhum. Porque assim, ó, quanto mais completo está o meu cadastro, mais assertivo é o retorno. Então, se eu tenho o EAN, ele consegue entender melhor a tributação do que se eu tenho só a NCM. Claro, não estou dizendo que todo mundo tem que sair agora começar a cadastrar isso. Com a NCM ele consegue. Só que o que acontece na NCM, tá? Tem produtos que a mesma NCM, nas regras novas, cai para tributação 0 e cai para tributação 60%, 60% de redução. O que muda é a descrição. Então, uma mesma NCM pode cair em duas regras diferentes. E então, quando eu tenho mais informações, ele vai saber dizer, ah, não, esse aqui é 0, ah, não, esse aqui é 60. Quando ele não consegue dizer qual dos dois que é, aí ele pede para a pessoa dizer, olha, eu preciso de uma ajuda aqui, porque eu só tenho a NCM, e esse aqui cai em duas regras diferentes. Né? Não é uma coisa que vai acontecer o tempo todo, mas a gente já está sendo transparente. Pode acontecer. A legislação não se torna mais simples, os processos sim, mas a legislação não, né? Então, tem essa questão, né, Dai?
E vai conseguir classificar isso dentro do sistema, né? Isso, como eu mostrei anteriormente, não sei se dá para mostrar ali de a novo. tela, mas sim, só para o pessoal ter uma ideia aqui como é que vai funcionar. Isso, quando precisar classificar, vai vir com esse status aqui, laranja, né? Aguardando a ação do usuário. Então, eu sei que vai ter algum produto para classificar aqui, né? Então, eu vou clicar aqui em cima no ícone. E daí ele vai vir aqui o produto, eu vou poder dar um F4, informar o código Mendes aqui, ou então eu dou F4 e F9 e eu consulto na tabela da Mendes ou da NCM ali, que se eu não sei na hora aqui, eu consigo consultar ali, tá? Então, eu vou vir aqui, por exemplo, na da NCM, vou dar um F9, vai abrir a tabela de NCM. Eu consigo consultar aqui qual é a NCM e cadastrar. Depois é só confirmar aqui que ele vai fazer todo o processo de envio novamente. Tá? Então é bem simples aqui. Então é isso aí, gente. Acho que a gente também conseguiu responder bastante perguntas, né? A gente pode estar mostrando mais a ferramenta também, tá? Mas só para falar os próximos passos que a gente pretende tá fazendo nessas mudanças com a reforma tributária, tá? Então, o sistema ele vai ter mais adaptações para as novas regras tributárias, essas tabelas todas de redução, a gente pretende colocar dentro do sistema, a gente vai fazer toda a adaptação para as importações dos documentos fiscais, dos campos novos, a gente vai ter auditorias específicas, né? A gente já está estudando como vai ser a apuração, né? Como o governo também pretende se preparar, a gente também está bem por dentro dessa parte, dos novos cálculos, as novas regras, regimes especiais também a gente pretende atender o máximo possível em tempo hábil, tá? Então a gente está fazendo, e a gente vai trazendo novidades aqui sempre que possível, tá? De como que tá o nosso passo a passo. Mas o primeiro passo que a gente queria dar era esse do simulador, né? E mostrar para vocês que tá aí, é uma ferramenta legal, vai ajudar vocês sim, né? Tenho certeza que quem não vai se arrepender, quem for usar, porque vai ajudar bastante, vai estar preparado, vai conseguir fazer um trabalho legal com seus clientes, né? E não sei se meninas querem mostrar mais alguma coisa da parte de... Tem o relatório, o relatório. Tem o relatório. Isso, mostra o relatório. Tem relatório da... PDF, Isso, Excel, sim, tem tudo, mostra né? ali tudo. as nossas... É isso aí. Tá, aqui no sistema é possível também fazer a exportação do grid aqui que tem na tela. Então, nesse caso, eu estou com um grid de 2033, os lançamentos todos aqui. Eu vou clicar nesse ícone e eu posso salvar em CSV. Então, aqui ele salvou, só que se eu pegar... que ele salva em CSV. Daí, todo esse grid aqui ele vai salvar em CSV, ou então eu posso imprimir o relatório, que é aqui na impressora. Posso colocar a empresa ali, o período, né, referência, e ele vai trazer aquela primeira tela lá de impressão. Que é aquela tela simplificada, lá geral, né, de todos os dados ali da empresa, da parte de devolução de impostos, dos totais. Porra, então ele olha traz esse isso aqui. relatório, cara, que animal, né? Isso aqui é bem importante para enviar para os clientes, né? Isso, se foi caramba. já conversado com ele, vai mostrar tudo como é que funciona, né? Como é que está essa evolução dos impostos, como é que vai ficar a situação. E depois pode enviar para ele, assim, imprimir, né? O que for necessário aí. Tem os modelos ali também de relatórios, tipo, de cada uma das simulações, tipo, o produto também sai ali. Não, atualmente é só dessa tela inicial aqui, tá? Dessa tela inicial. Isso, Tá. Mas aqui também vai a nível de produto, né? Que nem aqui na tela análise vai a nível de produto, que nem no Suprema, né? A gente vai fazer a tela sim, e dá para fazer a exportação também dos grids, né? Isso, é o que eu mostrei antes ali, a exposição dos grids é aqui. Aí até quem quiser manipular dados, né? Exporta o grid, né? O pessoal aí é craque nas fórmulas ali do Excel, pode modificar o que quiser, né? Mas a gente... Ele coloca essas tabulações que estão aqui na tela todas em Excel, né? Isso. É isso. Pô, show de bola, é isso aí. Exatamente, aí. Tem na tela aqui e vai para Excel daí, tá? Isso aí. Todos os impostos. Gente, essa ferramenta aqui, né, até para esclarecer para todo mundo que está aqui, né, é uma ferramenta que a gente desenvolveu em parceria com a Mendes, né? A SCI, ela não é consultoria tributária, né? A gente não diz quanto que tem que ser a alíquota do produto, do contador, quem insere essas regras dentro do sistema é o contador, né? A gente não se responsabiliza por essas informações, a gente auxilia, né, mostra os recursos dentro do sistema para fazer isso. O nosso negócio é sistema para contabilidade, agilidade, né, processo, entrega de declarações, geração de impostos, né. Agora, a conferência sempre precisa ser do contador, né, essa conferência sempre tem que existir, não importa o robô que for desenvolvido, não importa, sempre vai ter que ter uma pequena conferência humana para validar as informações, tá?
E essa parceria segue o mesmo método do IAT, né? Para quem conhece a inteligência artificial tributária, é a mesma coisa. A gente manda as informações e a Mendes, que é uma empresa de consultoria tributária, que entende tem bilhões de regras tributárias de ICMS, PIS, COFINS, ICMS-ST, devolve essas informações para a gente e a gente ajusta isso tudo dentro do sistema, né? Sempre, a gente já está 1 ano trabalhando dessa forma e o simulador segue essa mesma metodologia. O simulador, ele não é o tributo, não é o CBS, o IBS, aquilo que vai ser gerado todo mês. Ele é um planejamento para o que vai acontecer no futuro. São coisas diferentes e tem que estar bem claro para o pessoal, né? Não, a SEI não gera o imposto. Não, a gente vai gerar o imposto quando chegar o momento, a gente vai ter os impostos gerados, quando for definidas as alíquotas, tudo que precisa ser feito, a gente vai ter tudo dentro do sistema, como já tem hoje, né? Parte fiscal, parte de folha de pagamento, contábil, a gente vai ter tudo, né? Hoje é o simulador tributário, para a gente ter uma previsibilidade do que vai acontecer no futuro. E né? é importante também falar do nível dele, né? Porque assim, tem muitos simuladores também que eles calculam, mas eles calculam um nível, não olham o produto, não olham se aquele produto tem uma redução a nível D, NCM, então isso também tem que ser levado em consideração. O nível é mais minucioso, né? A análise aqui, né? Então, assim, ela não tem... o que a gente tem na legislação já está sendo aplicado e é um nível bem aprofundado, eu acredito. Assim, pelo que eu venho estudando e pelo que eu venho acompanhando. Não, a gente já viu vários simuladores aí no mercado, né, Carla, que não tem 10% do que a gente fez aqui, né? Entrada e saída e deu, não sabe quanto de crédito, não sabe por participante, não tem nada. A gente está estudando no mercado várias ferramentas, né? Assim, não somos os melhores, mas a gente está se esforçando bastante. Exatamente, a gente está aí trabalhando, né? Como eu disse já, eu acho que mais de 1 ano nisso aí, e se esforçando e tentando entender e fazendo reuniões com a Receita Federal. Então, a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está correndo atrás de conhecimento, tentando melhorar o produto, tentando entregar para os nossos clientes e seguimos, né? O importante é fazer a coisa certa, né? Do jeito certo. É isso aí. Bom, terminamos, então? Acho que terminamos. A gente foi olhando as dúvidas no passar aqui da live. Acho que não deve ter ficado nada. Não sei se alguém quer que a gente mostre alguma coisa específica. Se quiser, o momento é agora. E senão, a gente vai estar encerrando, né? É isso aí. E você aí que quer ganhar o kit, né? O kit da SCI, ó, o kitzinho, né? Então, aqui, ó. Kit, ó, da SCI. Vai cair a xícara, vai cair tudo aqui. Ó, tem xícara, tem boné, tá? Tem camisa aqui dentro, tem um manto sagrado, né? Camisa da SCI, tem mousepad. Para estar concorrendo ao kit, é só mandar lá no @elintomarcal, quero meu kit, e você vai estar concorrendo a esse kit da SCI aqui, tá bom? Agradecemos aqui a participação de todo mundo. Vou deixar aqui Carla, Júlia, Dai, deixar sua mensagem aí, agradecendo, dando uma mensagem de finalização para todo mundo aí. É isso, pessoal. Queria agradecer de novo, né, a presença aí do pessoal que acompanhou, né? Quem tiver interesse ali, falar com o comercial. E só agradecer mesmo, meninas. Palavra para vocês agora. Então, só agradecer mesmo a participação de todos e até as próximas lives aí. Vamos ter mais, vai ter muito mais coisa. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo e eu acho que é muito importante a gente frisar, como a gente fala também nos nossos treinamentos internos, né, que esse simulador é só a ponta do iceberg que está vindo da reforma tributária, né, então a SCI constantemente está trabalhando aí para manter todo mundo atualizado, a gente traz live, a gente traz podcasts, a Carla está sempre aí nesses encontros com a Receita Federal, se atualizando, para justamente a gente entregar um conteúdo bom e uma ferramenta que ajude, né, o contador e facilite a vida do contador. E é isso, pessoal. A gente também vai ter fax, muito mais conteúdos, vídeos e acompanhem a gente, né? A gente já está fazendo um trabalho aí de mais ou menos 1 ano, publicando Reels e tudo mais que a gente puder. E esse ano, se Deus quiser, vai fazer muito mais coisas. É isso aí. Muito obrigado a você, cliente SCI, que nos acompanhou até aqui, que aprecia o nosso trabalho. Temos clientes há 35 anos, desde quando a empresa começou com a gente, e é porque a gente se dedica e entrega uma coisa boa aqui para os clientes, tá bom? Um forte abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.